Olá, tudo bem? Eu sou o professor Caio Campos e, juntamente com a professora doutora Priscila do Amaral, hoje estamos dando abertura para o nosso curso Método Legislar. Neste curso, nós temos a certeza que vocês irão ter a oportunidade de aprender como apresentar bons projetos de leis, como também entender que não é apenas apresentando projetos que vocês estão legislando. E aí vou passar a palavra para a doutora Priscila, já agradecendo pela nossa parceria. Muito obrigado, doutora Priscila. A alegria e a felicidade é toda minha, doutor. Mas, então, apresentar, né, e agradecer aos alunos que estão iniciando, então, esse caminho conosco sobre esse método legislar. Quero dizer que eu estou bem feliz com a oportunidade de colaborar com vocês no mandato, em relação à elaboração de leis, também na análise das leis que venham do executivo, com certeza também vai ajudar a ampliar esse conhecimento, né? E também colaborar com os vereadores nessa análise de leis. Mas, de todo modo, eu quero dizer para vocês que as leis atualmente, elas regulam as relações entre as pessoas, os poderes, os deveres do Estado, dos governantes, dos direitos coletivos, a lei disciplina a vida em sociedade. Daí uma grande importância, né, doutor Caio? Mas nessa elaboração dessas leis, é necessário nós, tanto os parlamentares municipais, como os assessores jurídicos, servidores da Câmara, e nós, como assessores também, né, observar a nossa fonte primária, que é a Constituição Federal. Ademais, o legislador não deve apenas concretizar essa vontade constitucional, que muitos ainda se perdem em saber o que está escrito lá, né, doutor Caio? Mas, quando a gente vai legislar, a gente também pode preencher lacunas, corrigir erros e defeitos na nossa legislação. E, nesse ponto, o poder de legislar lá do Poder Legislativo, ele converte-se em um dever, porque também nós vamos corrigir defeitos e preencher as lacunas, como eu disse. Então, nesse lado, a gente percebe que não é mais um dever, né? Não é só um dever, né? O legislador, o parlamentar municipal, ele tem que ter uma resposta rápida e eficaz aos problemas. É aquele princípio, doutor Caio, que já conversamos, da presteza e eficácia, e que muitas vezes é esquecido também pelo parlamentar municipal. Mas, doutor, qual é o problema, então, do que acontece no dia a dia, né? O que acontece nesses nossos momentos de várias leis, de surgimento, de pedir, né? Muitos vereadores, muitos assessores jurídicos, você tem uma lei aqui, você tem uma lei ali. O nosso maior problema hoje, doutor Caio, é uma formulação apressada, né? Preciso muito propor projetos de leis, às vezes ela é impensada e irrefletida, e o que causa um monte de deficiências dentro do âmbito municipal. As leis são incompletas, elas são incompatíveis com o sistema, nós já vimos isso na prática, né? E muitas vezes geram inconstitucionalidade. Doutor, eu passo a palavra, senão eu vou ficar aqui falando essa abertura sozinha. Fique à vontade. Devolvo a palavra. Fique à vontade. Para vocês que estão nos assistindo, nós temos pessoas que já são vereadores e pessoas que ainda pretendem se eleger vereadores, além daquelas que trabalham nas equipes e demais estudiosos também, demais interessados. É importante lembrar que nós vivemos em um país em que vigora o que é chamado de Estado democrático de direito. E no nosso país, aqui no Brasil, nós temos uma regra que prioriza a liberdade das pessoas. Esta regra, lá na Constituição, nós teremos oportunidade depois de detalhar, diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então, uma das principais funções das leis é exatamente criar obrigações ou criar proibições. Exemplo bobo: em algumas cidades, não é permitido eu ter uma criação de porcos dentro da área urbana. E isso só não vai ser permitido se existir uma lei me proibindo. A princípio, eu posso ter o tanto de porcos no meu quintal que eu quiser. Posso ter 10, 20, 50, não importa.
a não ser que exista uma lei falando que eu não posso ter aquela quantidade ali na área urbana, eu poderei ter. Ah, mas se tiver muito vai dar problema, vai dar mau cheiro, não sei o quê, não sei o quê. Pois é. E é por isso que em algumas cidades foi criada uma lei, provavelmente dentro do que é chamado Código de Posturas, que limita ou que proíbe. Esse é só um exemplo que a gente vai conversar aqui. Mas então, o vereador, a vereadora, assim como os deputados, os senadores, eles têm isso que é chamado de competência, essa responsabilidade, essa atribuição que dá a eles, mandatários, a possibilidade de criarem leis. Lembrando que também é um dos nossos capítulos, nenhum vereador sozinho cria lei nenhuma. O máximo que o vereador pode fazer é apresentar uma proposta de lei que somente vai virar lei se passar por todo um processo legislativo, obter pareceres favoráveis das comissões que nós mencionaremos também nesse curso, e aí seguirá para o prefeito, caso a Câmara tenha aprovado com a maioria, e aí o prefeito tem a opção de concordar ou não. Se ele concordar, ele sanciona. Se ele não concordar, ele veta. Aí a Câmara tem a possibilidade de derrubar o veto ou não, e é um longo caminho. Então, curiosamente, quando a gente fala de leis, a gente tem que lembrar que o autor de uma lei é o povo. Olha que interessante. O vereador é autor só da proposta, porque ele não dá conta de aprovar. Sozinho não dá conta. E também, como a doutora Priscila disse, esse processo de legislar, ele é um poder, mas também é um dever. Hoje, nós estamos em 2022 gravando esse curso. Existem várias cidades no Brasil que até este momento não têm as suas leis para tratar de vários assuntos que já poderiam. Por exemplo, já é possível organizar o que é chamado de condomínio de lotes com controle de acesso. O que é isso? Você não pode criar um loteamento fechado, não dá mais, é muito difícil de conseguir. Mas associações de moradores conseguem viabilizar o condomínio de lotes com controle de acesso. Mas para isso tem que ter uma lei municipal. E tem vários municípios que, achando que é muito complicado, não fizeram. E eu vou dizer algo aqui. Tudo que é fácil de fazer já foi feito. Obviamente, o que sobrou para fazer são as coisas mais difíceis. Pessoas do passado, muitas foram corajosas e nós chegamos até onde estamos graças a boas pessoas do passado, mas outras foram omissas, foram covardes, tiveram medo de se posicionar. Então, a gente tem avanços graças a quem nos antecedeu, mas também temos pendências por culpa de quem nos antecedeu. E aí entra essa ideia do mundo jurídico, é um poder-dever. No mesmo momento que o vereador pode, em muitos casos, ele precisa apresentar propostas. E lembrando, nós temos aqui a seguinte filosofia: é muito mais importante a qualidade do que a quantidade. Então, vocês que já são vereadores ou vocês que ainda vão ser, não fiquem se preocupando em apresentar centenas, dezenas de projetos de lei. Talvez um único projeto de lei de boa qualidade, com certeza vai ter uma validade muito maior do que, às vezes, 20, 30 projetos copiados de outras cidades que não vão impactar na realidade. Lembrando também que uma lei ela vai ser muito útil caso ela seja adequada para o problema que ela pretende resolver ou para aproveitar a oportunidade que ela pretende. Nós nunca começamos com um projeto de lei como sendo o ponto de partida. O projeto de lei, em tese, vai ser uma proposta de solução para um problema. O primeiro passo é sempre entender qual é o problema. Eu e a doutora Priscila, a gente dá mentoria para vários vereadores e todos os dias alguns nos pedem: eu queria um projeto para a área de esportes, eu gostaria de um projeto para a área da juventude. Tá, mas e qual que é o problema que você quer resolver? O problema é que eu prometi para esse público que eu ia arrumar alguma coisa para eles. Tá, mas o quê? Qual que é o problema? Porque às vezes você vai levar cursos profissionalizantes e esse não é o problema, não é o que está faltando. Está faltando, às vezes, é um turno noturno nas escolas para os alunos poderem trabalhar de dia, aqueles que são jovens, adolescentes, e eles poderem concluir os estudos à noite. Então, às vezes, o problema é você tem que descobrir primeiro qual que é o problema. Antes de vir com a solução, você tem que vir com o diagnóstico.
Enfim, para o nosso primeiro ponto, né, doutor, eu acredito que a primeira parte da introdução a gente já fez, a gente pode encerrar esse bloco e começar o próximo. A senhora gostaria de fazer uma consideração final? Por gentileza. Quero trazer assim, mais um pouquinho antes de finalizar, Encerrar? que a gente sabe, tanto para os vereadores que já são vereadores e também para os vereadores futuros, né, que a tarefa de legislar ela não é fácil, né? A gente encontra dificuldades. Tanto porque juridicamente sempre pedem generalidade e abstração para não virar um ato administrativo que a gente vai conversar ao longo desse curso. Mas, além disso, como o doutor Caio trouxe, a definição e a identificação do problema para você resolver com um projeto de lei. Como você pode perceber, existe uma experiência, você faz uma experiência para resolver experiências humanas. Se é que fica fácil entender, né? Por isso que é difícil, porque você precisa ter um pouquinho mais de tato e não apenas incluir várias leis no seu município apenas para dar número, para colocar lá no site da Câmara que o vereador fez 50 leis. Tá, mas qual é a finalidade dessas 50 leis? Elas têm finalidade? Quero só trazer um tópico bem rapidinho e daí a gente já encerra, que quando a gente faz a elaboração normativa, a gente precisa de um pouco de cautela e fazer algumas pesquisas, e essas são pesquisas variadas, tanto quanto a identificação do problema, e se depois que nós vamos conversar ao longo desse curso, mas também eu vou propor, eu tenho um projeto na mão, o projeto foi aprovado, virou lei. A repercussão econômica foi analisada dentro do município, a repercussão social, e não menos importante, a repercussão política, porque muitas vezes a gente pensa, só vou colocar, tá, mas a repercussão política também, vocês também são políticos, também serão políticos, não é mesmo, doutor? Então, são necessários vários tópicos, não é simplesmente copiar um projeto de lei de uma cidade para implementar na outra cidade, precisamos ter uma análise mais aprofundada. Às vezes, quando no começo, no primeiro momento, vocês vão dizer, mas é muito difícil legislar, então eu não vou fazer mais nada. Calma, o conhecimento vai te ajudar nesse caminho, não é mesmo? Ele vai te ajudar, que depois vai ficar muito automático. Foi assim para mim também, foi assim também para o doutor Caio. Quando ele ingressou na Câmara, com certeza ele não tinha nenhum conhecimento. Chegou lá e disse assim, aqui é seu papel, você vai legislar, vai fiscalizar. Ok, tá bom, mas começa por onde? Né? E isso é uma dificuldade não só de vocês, não só foi do Dr. Caio, foi comigo também como assessora jurídica para entender esse mundo de Câmara de Vereadores, vereadores, parlamentares de primeiro mandato, parlamentares que gostariam de ser parlamentares. Isso é importante dizer. Se você quer ser vereador, você já é o vereador. Então, se porte e tenha conhecimento para que isso aconteça, não é mesmo? Enfim, como que a gente resolve tudo isso? Com conhecimento, pesquisa. E é por isso que a gente está realizando esse curso, né, doutor? Método Legislar, para deixar tudo um pouco mais fácil para vocês. É isso aí, doutor. Termino a minha fala e passo a palavra para você. Então, pessoal, vamos encerrar o primeiro bloco e nos encontramos no próximo. Até daqui a pouco.